tuas mãos sem descansar, pois a resposta vem dele. Pois tu és santo, fiel conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu libertador e consolador, meu amado. Depois de um mês com temas livres e diversos, nós voltamos à nossa série Simples Assim. E hoje pela manhã nós vamos falar de um termo que possivelmente você nunca associou à vida cristã. Nós falaremos hoje sobre burocracia. Burocracia religiosa. Será que existe isso? Como a gente pode lidar com esse tema e o quanto ele interfere na nossa vida cristã? Se você tiver uma Bíblia, você vai deixá-la aberta, primeiro em Lucas 11:46, daqui a pouco nós vamos ler, e logo em seguida você já faz uma marquinha, porque nós vamos para Mateus 23, Lucas 11 e depois Mateus 23. Mas antes de ler o texto, o que é burocracia e como associá-la à religiosidade ou à vida cristã? A palavra burocracia, como nós a conhecemos, ela é a fusão de duas palavras, uma latina e uma francesa. Ela vem do latim burrus e do francês biré. Uniram essas duas palavras e ela virou birô. Birô, ao princípio, era um tecido que cobria as escrivaninhas dos setores públicos, lá na França. Depois de algum tempo, essa palavra foi usada para identificar um escritório de repartição pública. E no século XVIII, um ministro francês, muito chateado com a lentidão dentro das repartições públicas, ele resolveu pegar essa palavra e acrescentou uma palavra grega, kratos, e então originou birocratie, ou burocracia. Na verdade, ele usou essa palavra para provocar os funcionários públicos franceses. E parece que a palavra pegou. E quando nós falamos em burocracia, nós falamos em demora, nós falamos em processos que parece nunca se completarem com eficiência. Nós falamos em papelada a ser assinada, nós falamos em entraves. Todos nós aqui já sofremos o poder da burocracia. Você chegou de repente num órgão público ou até mesmo num setor privado e você precisava de um processo com rapidez, mas tinha tanta coisa para assinar. E tinha que passar por tantos departamentos. E era necessário esperar um tempo tão longo. Todos nós já sofremos o poder da demora da burocracia. Será que existe burocracia no mundo religioso? O que você acha? Eu acho que existe. Existe uma série de elementos no contexto religioso que com o tempo foram tornando a religiosidade mais complicada do que ela na verdade é. Com o tempo nós fomos associando à religiosidade regras, e fomos colocando normas, e fomos associando tradição. E de repente, meus irmãos, a vida cristã,
ela começou a se tornar mais difícil do que é de verdade. Não por causa do relacionamento com Deus, mas por causa das nossas regras, por causa das nossas normas, por causa da nossa tradição, por aquilo que com o tempo nós fomos associando e trazendo, e de repente ser um discípulo de Jesus se tornou algo tão complicado, que eu tenho a impressão que você vai agora identificar rapidinho algumas pessoas que são amadas por você, mas que não querem saber de igreja, não querem saber de religião. Elas até aceitam o Senhor Jesus, mas elas não querem saber dessa estrutura que pode se tornar tão burocrática como qualquer outra estrutura. Se você acha que a burocracia religiosa é algo novo, moderno, pós-moderno, engano seu. Jesus encontrou no seu tempo um sistema religioso complicadíssimo. Tanto é que você vai olhar comigo agora para Lucas 11:46 e você vai encontrar o Senhor Jesus falando um pouquinho sobre aquela estrutura religiosa da sua época. Ele diz assim: quanto a vocês peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. O Senhor Jesus disse que o sistema religioso da sua época se transformara em um fardo, um peso. E é muito interessante que a palavra utilizada aqui para fardo, ela era utilizada muito nos portos, porque dizia respeito ao carregamento que se fazia de um navio. Eu não sei quantos de vocês já foram no Porto de Santos ou algum outro, mas eu fico fascinado em ver quantos containers cabem dentro de um navio. Você já prestou atenção? São vários, são pilhas de containers. Um navio de carga é capaz de levar centenas e centenas de containers. O navio de carga maior do mundo, chamado Emma Maersk, é capaz de levar nada mais, nada menos do que 19 mil containers. Isso significa 165 mil toneladas de carga. E, irmãos, de vez em quando, o sistema religioso se transforma quase que num navio como Emma Maersk. Nós vamos colocando carga, peso, fardo sobre ele. Chegamos ao ponto de falarmos pouco naquilo que é essencial, como, por exemplo, o relacionamento com Deus. Mas falamos muito sobre regras, sobre estruturas, sobre esse peso que não é só nosso, é um peso de muitos anos. Costumes que no passado faziam muito sentido e foram incorporados a esse navio cargueiro chamado religião. E quem sabe, meu irmão, meu amigo, você está sentindo hoje na pele o que significa o peso de uma tradição, de costumes, de regras. Isso pesa tanto que você tem feito que talvez seja o menos importante da fé cristã. Esteja inclinado apenas a essa estrutura
mas não tenha mais a beleza de um relacionamento com Jesus. Talvez você já venha de uma outra experiência religiosa, trazendo fardos, trazendo pesos. Alguns de vocês chegaram aqui na Betel e compartilharam comigo experiências religiosas terríveis. Alguns que aqui estão, talvez hoje pela manhã, trazem marcas de igrejas por onde passaram, onde o peso era enorme, mas a leveza do espírito e da fé praticamente não existiam. Hoje, nós vamos ver o que Jesus comentou na sua época e comenta conosco hoje pela palavra sobre o que é esse peso e como nos livrarmos dele. E para tanto, nós vamos agora para Mateus 23, você deixou o seu dedinho aí na Bíblia ou na tela já? Na tela é mais fácil, é só apertar e já vai aparecer Mateus 23. Esse texto é um texto bem duro, é um texto aqueles que representavam inicialmente a religiosidade na época do Senhor Jesus, os escribas, os fariseus, os mestres da lei. Jesus está conversando, não apenas com esses homens, mas ele está conversando também com uma população. Existem várias pessoas ouvindo o discurso de Jesus. Então, o discurso começa e Jesus diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. A burocracia religiosa, descrita tão bem pelo Senhor Jesus, ela tem algumas características. A primeira característica que você percebeu no texto é que o sistema religioso, ele muitas vezes opta pelo excesso. E essa característica, ela vai fazendo com que toda religiosidade se torne pesada, desnecessariamente. Percebeu o que o Senhor Jesus disse? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Fardos pesados. Uma carga desnecessária. Uma carga que às vezes não faz sentido. Uma carga que muitas vezes nos atrapalha a fazermos as coisas mais simples e de fato mais importantes. Mas irmãos, quantas vezes nós, pelo zelo, nós fizemos a mesma opção, a opção pelo excesso, a opção pelo fardo,
a opção por um jugo que nos faz, pelo menos, nos sentirmos mais crentes, ou mais religiosos, ou mais devotos. Só que quantas vezes esse fardo, ele não nos fez pessoas melhores. Ele não nos fez homens e mulheres com mais fé. Esse fardo apenas nos deu mais compromissos, encheu a nossa agenda, nos perturbou diante de algumas situações, até familiares, até sociais, e de repente, a semelhança do que acontecia na época de Jesus, nós percebemos que nem sempre o excesso é sinônimo de fé, de devoção e de levar Deus a sério. Na época de Jesus, o excesso transformou a religiosidade judaica em um fardo. Os fariseus se transformaram numa espécie de policiais da fé. Vendo se todo mundo estava cumprindo não a lei, não o relacionamento, mas sim uma série de regrinhas, que principalmente nos 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento, foram criados pelos homens chamados da lei, intérpretes da lei de Deus. Você possivelmente, sendo brasileiro, a maioria de nós somos, você já herdou o excesso por causa da religiosidade católica com a qual fomos criados. Avalie sua vida e perceba se algumas das suas práticas têm te levado a uma vida melhor com Deus, ou tem sido apenas um fardo de excesso ao seu relacionamento com o Senhor. Segunda característica da burocracia na época de Jesus foi transformar a religiosidade em ostentação. Isso está muito ligado ao item anterior, porque o excesso, ele vai nos trazendo alguns elementos que nos fazem nos sentirmos um pouco mais espirituais que os outros. E a burocracia religiosa, com suas regras, com suas leis, com seus detalhes, ela vai nos dando um espírito de ostentação. Eu faço, eu estou, eu vou. A agenda muitas vezes nos torna homens e mulheres vaidosos. E na época de Jesus, o que estava acontecendo da religiosidade como ostentação é que alguns homens e mulheres, em especial aqueles que obedeciam os fariseus, os escribas e os próprios fariseus e escribas, eles transformaram as regras, a tradição na própria espiritualidade. Sim, o Senhor Jesus diz que esses homens e mulheres, eles começaram a fazer tudo apenas para serem vistos pelos homens. Não havia mais um relacionamento com Deus. A espiritualidade daqueles homens e mulheres era para com as pessoas. Eles queriam ser chamados de espirituais pelo que faziam. Não há mais preocupação com Deus, há preocupação com pessoas. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. E eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas de suas vestes bem longas, a roupa sendo mais importante do que o relacionamento. Vaidosos na sua religiosidade. Um segundo elemento dentro ainda da religiosidade burocrática, eles transformaram a religião como um mecanismo de importância social. Conseguiu perceber? Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas. Devia ser muito engraçado você participar de uma reunião religiosa
com esse pessoal citado por Jesus. Você entraria na sinagoga e você, sendo um mero mortal, quem sabe recém-convertido, você se sentaria no último banco, porque na frente estavam os mais religiosos. Consegue imaginar isso? Mas não só num culto, até no dia do aniversário da mamãe. Sabe, você chama os seus amigos e de repente alguns lugares estão em destaque para os religiosos. O Senhor Jesus vai condenar isso, dizendo que essa regra que te torna vaidoso, ela não combina com a fé cristã. Mas o pior ainda, a ostentação até do conhecimento. Sim, é o que diz agora o texto. Que eles gostavam também de serem saudados e de serem chamados mestres. Ora, o conhecimento da palavra de Deus é tão bom, ele é necessário, ele é importantíssimo, mas dentro de um sistema religioso burocrata, o conhecimento se transforma em uma ferramenta de ostentação. Eu sei mais, eu tenho mais direito. Eu conheço isso, você não. Eu sou mais crente que você. E isso, irmão, às vezes vai entrando na nossa mente de forma sorrateira. E em vez de querermos mais conhecimento, porque assim poderemos nos relacionar melhor com Deus, nós queremos mais conhecimento para termos algum tipo de status quo elevado. Última característica da burocracia religiosa, segundo Jesus, e ela vai servir para a nossa transição, é que ela se torna num impedimento para sermos discípulos de Jesus. Como? Veja o texto. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. As regras religiosas na época de Jesus se transformaram num grande portão que impedia as pessoas de entrarem no reino de Deus. O Senhor Jesus então optou por ir até as pessoas, por passear entre elas, por visitar os povoados e cidades. E Jesus inaugurou uma religiosidade diferente, onde o relacionamento, a oração, a simplicidade, a vida com Deus eram o núcleo da religiosidade, não a regra, não o lugar, não o dia, não o fazer isso, não o fazer aquilo, mas sim o se relacionar com Deus. E por causa disso, sim, deixar de fazer algumas coisas e associar outras ao cotidiano. Quantas vezes, sem perceber, nós fechamos a porta do reino dos céus? Pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, por acharmos que, sendo crentes há mais tempo, temos um direito maior do que aquele pequenino, pelo menos foi assim que Jesus Cristo o chamou, aquele pequenino que chega destroçado por uma vida longe de Deus, e que antes de uma regra, talvez ele precise de um abraço, de alguém que vai colocar a mão sobre ele e vai orar por ele. Alguém que não vai exigir qualquer coisa a não ser pare um minutinho, deixa eu te falar do amor de Deus, deixa eu te falar como Deus pode transformar sua vida, deixa eu te contar como Jesus Cristo pode te salvar, te perdoar. A burocracia religiosa, ela se torna esse portão
aqui não dá para entrar. Eu me lembro de um fato, quando pastor em Guarulhos, nós estávamos ouvindo alguns irmãos em profissão de fé. E naquela época o fazíamos aos domingos, mas alguns irmãos às vezes faziam perguntas muito difíceis para os novos na fé, e eles ficavam envergonhados na frente de uma congregação grande. E esse foi um dos dias. Eu fiz aquela famosa pergunta: alguém quer perguntar algo a esses irmãos? E um irmão levantou a mão e disse: eu gostaria de saber se vocês que vão se batizar já conhecem o estatuto da igreja. E um dos irmãozinhos, eu percebi que ele tremeu nas bases. E ele foi o primeiro corajoso a dizer: não, eu não conheço o estatuto da igreja. E brincando, eu disse: olha, estou quase como você. Eu conheço o estatuto porque eu tenho que conhecer, mas você não vai ser batizado por conhecer um estatuto. Você não vai ser batizado por saber uma série de versos bíblicos decorados. Você vai ser batizado porque saiu da sua boca a seguinte expressão: eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Você vai ser batizado porque você está dando demonstrações reais de que você é um salvo em Cristo. É por isso que você vai ser batizado. A burocracia religiosa é capaz de colocar um fardo que nós não precisamos carregar. Como fugir disso? Qual é a esperança que nós temos de uma vida mais simples no nosso relacionamento com Deus? A sua Bíblia vai voltar lá para Mateus 11, versos 28 a 30. E a palavra de Deus dirá agora, saindo da boca do Senhor Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que contraste! De um lado, um sistema religioso pesadíssimo, mas de outro lado, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, dizendo o seguinte: venham, porque eu tenho leveza para vocês. Venham, porque eu vou carregar os fardos de vocês. Eu não serei um fardo na sua agenda, eu serei o teu amigo, eu serei o teu mestre, eu serei o Senhor da tua vida. Eu vou dirigir você daqui para frente, eu é que inspirarei você a orar, eu é que inspirarei você a cantar. Não é a regra, sou eu, é Jesus falando a nós. E nesse pequeno texto, Jesus ensina aqui, em vez de uma burocracia religiosa, primeiro, nós precisamos de alguns princípios muito simples, como, por exemplo, centralizar a vida em Cristo Jesus, através de um relacionamento com Jesus. A primeira coisa que você precisa, meu querido, não é uma regra, mas é uma pessoa, é Jesus. A primeira coisa que você precisa não é conhecer um código de regras, mas é conhecer o Senhor da vida, o Senhor Jesus. Nós não pregamos venha a religião, nós pregamos venha a Jesus, venham a mim, é o que disse Jesus. Segundo, nós precisamos cultivar. E cultivar, você sabe, é uma coisa difícil, mas nós precisamos cultivar um ambiente de crescimento espiritual, sadio, leve. O Senhor Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. A primeira lição da escola bíblica para quem está ingressando na beleza da vida cristã deve ser uma lição sobre Jesus. E a segunda lição deve ser sobre Jesus. E todas as outras lições devem ser sobre Jesus, porque Jesus é o centro. Nós estamos convidando você a se relacionar com Jesus. Nós estamos convidando você a ser transformado por Jesus. A igreja não vai fazer isso, a religião não vai, mas Jesus vai. Por isso ele diz: venha a mim. Venha a mim
e tome sobre você o meu jugo. Aprenda de mim. E no mesmo texto, o Senhor Jesus lembra que nada disso vai acontecer se um terceiro princípio estiver longe do seu coração. A humildade. O Senhor Jesus disse, eu sou manso e humilde. Não é para aprender com Ele? O que nós aprendemos com Jesus? A sermos humildes. A estarmos abertos, a crescer sempre. A aprender com Jesus. A submeter nossa vida a Jesus. A honrar o nome de Jesus, lembrando que nós somos pecadores. E por mais, irmãos, que nos esforcemos todos os dias, nós percebemos como a nossa fragilidade, por vezes, atrapalha o relacionamento com Ele. Mas quando somos humildes, em vez do melhor lugar, em vez da vida cristã como uma carreira, nós passamos a enxergar a vida cristã como um relacionamento bom, maravilhoso, com Jesus e uns com os outros. E o Senhor Jesus encerra nos sugerindo uma religiosidade mais leve e ao mesmo tempo mais profunda. Mais leve por quê? Porque o jugo dele, o fardo dele é suave e leve. Mas como mais profunda? Porque é com Ele. É relacionamento com Ele. É entrega de vida a Ele. É submissão a Ele. É crescer com Ele. É ser salvo por Ele. É ser perdoado por Ele. Tudo em uma só pessoa. Jesus Cristo. Como está a sua religiosidade? Aliás, como está o seu relacionamento com Deus? Marcado apenas por regras, ir, não ir, isso, aquilo, ou marcada primeiro por um relacionamento? Eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu fui salvo por Jesus e por isso eu obedeço Jesus, eu honro Jesus. Eu quero aprender com Jesus. Hoje, nós celebramos a ceia do Senhor e já quero convidar os diáconos que me ajudarão.